Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na igreja e senti de Deus de estar fazendo aqui esse vídeo. É um momento assim muito importante para chamarmos a atenção do povo de Deus, daqueles que têm desejo em conhecer, se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. Você que está assistindo aí, dá um feedback aí, está dando para ouvir direitinho aí, está conseguindo ouvir a minha voz? Por favor, poderia falar para mim aí se você está conseguindo ouvir certinho? Preciso começar a ler o texto aqui e eu precisava que você que está assistindo se manifestasse aí dizendo se está conseguindo, se está ok, se você está conseguindo ouvir a nossa voz aqui. Tem conseguido ouvir, me dá um toque aí que eu preciso ler o texto da palavra que Deus vai falar conosco nesta manhã. Confesso que não sou muito bom nisso, mas a gente tem que se readaptar, né? Tudo aquilo que nós estamos vivendo, a igreja fechada, e nós não podemos deixar de alimentar o nosso povo, né? Então, uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estivemos orando a Deus essa madrugada, o Senhor falou conosco essa palavra. Você consegue me mandar um alô aí se você está conseguindo? Amém. Som e imagem ok. Glória a Deus. Vamos partir aqui para o texto da palavra que diz assim: Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, rei de Judá, o rei de Rezim, da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-lo. Informaram ao rei. A Síria montou um acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás, do seu povo, agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: Saia e leve seu filho Jazube, vá ao encontro de Acás no final do aqueduto, do açude sul, da estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegante. Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o Senhor, o soberano: não será assim, isso não acontecerá. Pois a cabeça da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim. Em 75 anos Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acás: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acás disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouça agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele chamará Emanuel. Uma palavra assim poderosa, querido, que no final você vai ver que ela tem uma grande importância nos dias que nós estamos vivendo. Nós podemos notar aqui alguns erros do rei Acás, um rei terrível, que teve uma história assim terrível, né? Pois ele foi um rei que chegou até a sacrificar os seus filhos no altar a Baal, a deuses estranhos. E era rei de Judá.
E esse moço, por falta de confiança em Deus, ele buscou fazer aliança com o rei da Síria. Você encontra isso lá em 2 Crônicas 28:16. Ele deixou de confiar em Deus e buscou a confiança do rei da Síria. Fez aliança com o rei da Síria. Vai aqui uma primeira lição, querido. Nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer aliança, estar aliançado com o único Deus, o Deus que pode todas as coisas. Os dias são maus, os dias são terríveis, e o único Deus em quem nós podemos confiar é o Deus de Israel, o Deus que fez os céus e que fez a terra. Houve algumas consequências terríveis por causa dessa falta de confiança para com Deus do rei Acaz, aonde a consequência assim começou a se agravar, como você pode acompanhar aí no verso de número 1 do capítulo 7, onde você vai ver aí que dois reis se reúnem. O rei nós vamos ver aqui a união de dois reis para destruir o reinado, o rei da Síria e Peca, o rei de Israel. Dois reinos que se reuniram para poder assim derrotar o reino de Acaz, invadir a Jerusalém e destruir a terra de Judá. E nós vemos aqui que essa falta de confiança, no verso de número 2, vai trazer um medo, um pânico tão terrível no rei Acaz e no seu povo, que eles tremem tanto como árvores que são balançadas por um vento forte. Não é diferente da nossa condição hoje. Estamos vivendo esses dias terríveis, queridos, e o povo está com medo. Não é só o povo lençoense, não é só o povo paulistano, não é só a nossa nação, e também o mundo todo tem tremido como árvores que se balançam com o vento. E muito mais desse medo é por falta muitas vezes de confiança em Deus, é por falta de estar aliançado com o Senhor. Se o povo estivesse aliançado com Deus, a condição nossa hoje seria diferenciada, a condição nossa hoje seria outra, né? Nós estaríamos brigando bravamente contra este mal, unidos em oração. A falta de confiança que tem acontecido na terra hoje em Deus é grande demais. As pessoas estão de um lado para o outro, assim como estava o rei Acaz aqui quando ficou sabendo que esses dois reinos estavam reunidos já tinham cercado Jerusalém para poder invadir ali. O desespero deles era tão grande que eles tremiam como árvores quando são sacudidas por um forte vento. Talvez você esteja assim, sacudindo, seu coração está temeroso, você está tremendo de medo por causa do Covid, desse mal que tem assolado a terra, não só a nossa sociedade aqui, não só a nossa nação, mas a terra toda. A terra está chorando os seus mortos. A terra não tem faltado lugares para enterrar os mortos. Isso tem causado pânico. E aqueles irmãos, aquelas pessoas de Jerusalém estavam em pânicos, estavam apavorados, estavam desesperados, mas houve assim uma intervenção divina, a qual também eu acho e acredito que vai acontecer. Eu quero que você acredite junto comigo, nesta final de manhã aqui, princípio de tarde, que no momento certo o nosso Deus ele vai entrar com providência e vai apaziguar, ele vai abreviar esses dias de sofrimento que nós temos visto aí sobre a face da terra. Esse povo estava desesperado juntamente com o seu rei. O Senhor mais uma vez entra em cena, como diz aí no verso de número 4, nós vamos ver aí que Deus mais uma vez usa o profeta Isaías e manda dizer àquele povo, ele diz assim, diga a ele, tenham cuidado, acalme-se e não tenham medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desse resto de lenha fumegante. Então nós notamos aqui que houve uma resposta de Deus imediata,
que não era para o rei nem para aquele povo. Apesar de o rei ser um rei mau, Deus tinha compromisso com o seu povo. Quero dizer que Deus tem compromisso com você, meu irmão. Deus tem compromisso com você, que tem compromisso com Ele. E essa palavra é para você nessa manhã, para você não ter medo, para você não se apavorar, para você não se angustiar, não deixar o seu coração ficar tremendo aí, porque tem um Deus que vela por você e pela sua família. Preste atenção que houve um recado de Deus. Eu estou aqui como profeta de Deus essa manhã, para dizer para você, como o profeta Isaías disse para aquele povo. Ele disse algo tremendo quando ele falou assim: olha, diga para eles terem cuidado. E eu quero dizer aqui, nós devemos mesmo ter cuidado. Nós devemos usar o álcool gel, nós devemos usar as nossas máscaras, mas há um recado além desse. Ele diz: olha, acalme-se e não tenham medo. É a palavra de Deus para você nessa manhã. Se acalma. Talvez você está aí agora com o coração precisando, você está em fase de recuperação desse Covid. Talvez você pegou agora aí o seu diagnóstico e deu positivo e você está apavorado. Deus está falando com você. Compartilhe esse vídeo para pessoas que você sabe que está precisando de uma palavra como essa. Acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Quero usar como uma palavra profética nessa manhã. Não tenha medo, que o seu coração não desanime, que você fica firme. Não tenha medo desse Covid, porque o nosso Deus é maior do que esse mal. O nosso Deus, Ele vai soprar um vento e vai mandar esse mal embora a qualquer momento. Se você está enfrentando esse mal agora, não tenha medo, fique firme. É hora de você não desanimar o seu coração, se cuidar assim como a palavra está dizendo, mas confia em Deus. A confiança sua tem que estar toda no Senhor. Irmãos, nós temos ouvido aí muitas estatísticas e muitas pessoas dizendo aí, pessoas da medicina, da ciência, pessoas que nós temos que realmente respeitar. Eles dizem assim: olha, nós estamos chegando na pior fase do Covid. Quem é que sabe disso? Nem eles que são muito capacitados, que têm conhecimento sobre todas as coisas, não podem afirmar. Porque desde o ano passado para cá, quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes nós ouvimos que esse mal, nós estávamos já no ápice desse mal. Olha, passando por essa fase, nós chegaremos numa fase tranquila. Ninguém pode afirmar isso, querido. Quem sabe disso é só o nosso Deus. É Ele que tem o controle sobre todas as coisas. E é sobre esse Deus que eu estou falando com você nessa manhã, para você poder confiar nele. Confiar nele. É claro que você tem que seguir aquilo que a medicina tem falado, que a vigilância tem pedido, mas eu e você precisamos confiar em Deus, pois Ele tem o poder de soprar um vento agora e mandar esse mal embora. É só Ele sabe se nós estamos no meio, se nós estamos no início, se nós estamos no final desse mal. É só Deus que sabe nos dar a palavra. E quando nós olhamos para essa palavra aqui, vem uma alegria no nosso coração, porque nós estamos vendo aqui que Jerusalém, Judá, estava cercada pelo mal, mas Deus se levantou. Na hora H, o Senhor se levantou e disse: olha, fala para o rei e para aquele povo não ter medo, para eles se cuidarem, mas não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque no verso 7 ele vai dizer assim, ó: isso não acontecerá, não será assim, isso não acontecerá. Tem umas traduções que é mais bonita ainda, que diz: isso não subsistirá. Você que está passando por esse mal, eu quero profetizar que o seu ente querido não vai morrer. Eu quero profetizar que você não vai precisar ser entubado. Tome posse dessa palavra nesta manhã, porque Deus está falando conosco. Falou com aquele povo naqueles dias. O rei Acaz e seus comandados estavam com medo, mas Deus se levantou, dizendo a eles: eu estou no comando de tudo, eu sou a proteção, eu estarei com vocês, isso não acontecerá, eles não vão invadir a terra de vocês. Receba essa palavra profética, querido. O mal não vai invadir a sua casa, isso não acontecerá, isso não subsistirá. E eu quero dizer para você, se chegar a acontecer de invadir, não vai ter morte na sua casa. Eu quero profetizar isso.
que não vai ter morte no meio da sua família. Acredite nessa palavra nessa tarde. Eu sou aqui como boca de Deus, profeta de Deus nessa tarde, para a sua vida e para a sua família. Então eu quero que você acredite nessa palavra. E depois disso ainda, quando o profeta recebe essa palavra, dá essa palavra para o rei, o profeta ainda vai dizer para ele, lá no versículo de número 10, é autorizado por Deus o profeta a dizer para ele: peça um sinal, pode pedir o sinal mais extraordinário que você quiser, que eu vou dar o sinal para comprovar que eu estou com você. Talvez você estava apavorado, né? Mas o Senhor colocou você aí para assistir esse vídeo, para você saber que Ele está com você, que Ele está na sua vida. Ele não vai deixar você padecer, e não vai ter morte na sua casa. Eu quero profetizar isso. Não vai haver morte na sua casa, querido. E o profeta chega para casa e diz: pode pedir um sinal. Qual sinal você quer? Para provar que Deus está com você. Mas a falta de sintonia, a falta de alinhamento do profeta, do rei com Deus, era tão grande, que quando o profeta fala isso para ele, ele fala: não, eu não quero sinal. Não quero sinal porque eu não vou pôr Deus à prova. Ele não estaria pondo Deus à prova. Era Deus que estava oferecendo o sinal para ele. Mas ele não estava em sintonia com Deus. Querido, para nós podermos ver os sinais de Deus, nós precisamos estar em sintonia com o nosso Senhor. Acredite nisso. Você precisa estar mais perto de Deus. E sabe qual foi o sinal? Mesmo ele não querendo ter esse sinal, o profeta diz assim para ele. Disse então Isaías, no verso número 13: ouça agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Primeira vez que essa revelação da vinda do Messias, da vinda do Emanuel, é falada no livro de Isaías, é nessa passagem aqui. Irmãos, nós podemos olhar para esse passado, tantos anos atrás, escrita aqui nessa palavra, essa promessa do Emanuel. O Emanuel significa o Deus conosco, ou seja, o Senhor estava dizendo assim para o profeta Isaías: fala para ele, para o rei Acás, que eu sou Deus com o meu povo. E ainda que ele ande errado, eu tenho compromisso com o meu povo, eu estarei com o meu povo, eu ajudarei o meu povo, não permitirei o mal ao chegar ao meu povo. E nós vamos olhar para essa passagem e vamos ver que esse sinal foi dado, mesmo sem o rei querer. E o sinal era a vinda do Emanuel, do Messias. E quando nós olhamos para isso, meu irmão, nós podemos pensar assim, olhe para o passado, para aquele tempo em que foi profetizado essas palavras aqui, nos dias do rei Acás. Ali era uma promessa. Hoje nós olhamos para o futuro e sabemos que não é mais uma promessa. Hoje não é mais promessa, hoje é realidade. Hoje nós temos o Emanuel, Deus conosco. Hoje você que está me assistindo aí, talvez pode dizer assim, aquelas palavras de Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas queridos, nós precisamos olhar para esse presente com mais confiança do que tinha aqueles homens do passado. Faltou para eles confiança, e para nós não pode faltar confiança. Provérbios 3:5 vai dizer que nós devemos confiar inteiramente no nosso Senhor, não se estribar, não se embaraçar no nosso próprio entendimento. Acredite e confie nesse Deus. Ele é o Senhor Todo-Poderoso da sua vida. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Jesus já veio, não é mais uma promessa, é uma realidade. E hoje nós podemos saber que Ele está conosco. Ele mesmo em João capítulo 14, versículo 26, Ele falou sobre isso. Ele disse: olha, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por mim, Ele venceu o mundo por você, Ele venceu o mundo por sua família, Ele já venceu esse mal que tem alastrado sobre a face da terra.
acredite numa coisa: a hora que Deus der uma ordem, a hora que o nosso Deus der uma ordem, essa ordem vai correr sobre a face da terra, e esse mal vai ter que bater em retirada. Hoje nós temos o Emanuel conosco. Você pode estar passando pela maior crise, a maior dificuldade, o medo. Talvez o seu desespero nem seja o Covid, sejam as outras coisas, porque os males não param de chegar. Às vezes é doença de outra natureza, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema conjugal, às vezes é um problema familiar. Eu quero que você entenda, olhe para essa palavra, olhe para o passado tão distante onde foi feita a promessa. E olhe agora para o futuro, para o presente, o hoje, onde essa promessa já existe, onde já é uma realidade, onde o Messias, onde o Deus conosco está conosco. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é aquele que foi lá na tumba de Lázaro, tumba fria, quando todos pensavam que não tinha mais jeito. Ele deu uma ordem, Lázaro saiu para fora, vivo. Ele devolveu Lázaro à sua família. Querido, acredite numa coisa: a sua vida, a nossa vida está nas mãos do nosso Deus. Fique firme com Jesus. Se você ainda não fez aliança com Ele, faça. Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Pode ter certeza que assim como Ele não permitiu que a entrada daquele rei da Síria, não permitiu a entrada do rei de Israel para atacar, para destruir Jerusalém, Ele tinha uma promessa com Davi e a sua descendência: aqui ninguém entra, aqui ninguém destrói. Enquanto Deus não permitir, mal algum entra na sua casa, querido. Pode ter certeza de uma coisa: a sua casa está guardada, está lavada, está guardada pelo sangue do Cordeiro, que é mais forte do que todo mal que pode se levantar contra a sua vida. Eu estou aqui como boca de Deus para dizer para você: a morte não chegará na sua casa. Creia nisso em nome de Jesus. Acredite, querido, isso não acontecerá. Isaías 7,7: nem tampouco subsistirá. Esse mal não vai penetrar na sua casa para levar ninguém da sua família à morte. A morte não acontecerá aí, porque você vai ter poder para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Acás foi um rei maldoso, terrível, teve as suas ações tenebrosas. O Acás foi um rei desconfiado, não confiava em Deus. Mas você que está me assistindo, não. Levante a sua mão aí, faça uma aliança com Deus aí na sua casa. Confie no nosso Senhor e Ele fará um diferencial na sua família. Eu quero profetizar que a sua casa, que a sua família, que os seus filhos, todos estão guardados no Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique com essa palavra. Você pode aí compartilhar com algum amigo seu que você sabe que está com medo. Deus disse assim para você nesta tarde, nesse final de manhã, princípio de tarde: tome cuidado, conforme o verso 4 do capítulo 7 de Isaías. Mas não tenham medo, não desanime o vosso coração, tenha ânimo longo, desfrute do fruto da longanimidade, o longo ânimo. Tenha certeza de que Deus é com você, ainda que você não sinta, ainda que você não veja, o nosso Deus está com você. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você nessa hora. Pai, nós queremos colocar diante de Ti a nossa cidade de Lençóis Paulistas, os irmãos que estão nos assistindo, ó Deus, e colocar também, Senhor, o mundo, Pai. Ó Pai, a terra tem chorado os seus mortos. Ó Deus, o medo, o pânico tem tomado conta da sociedade. Mas eu faço essa oração profetizando sobre a vida dos meus irmãos, que esse mal não vai ceifar mais ninguém da sua família. Isso não acontecerá, nem tampouco subsistirá, pois eu estou pregando a Tua palavra profética sobre a vida dos Teus filhos. Visita os leitos de enfermidade agora, reúne os quatro ventos da terra, Senhor, do Teu Espírito, e sopra sobre os hospitais, e sopra, entra nos quartos, nos leitos, nas UTIs, aonde estão lá, meu Pai querido, ó Deus amado, os entubados, onde estão aqueles
tomando ar pelos balões de oxigênio, nas casas, Pai, onde os irmãos estão se recuperando, como é o caso do irmão Júnior Joadir, como é o caso, Senhor, da irmã Verinha, da Elohana e tantos outros que estão se recuperando desse mal. Dá a vitória para o teu povo. Eu profetizo vida na sua casa nesta manhã. Eu profetizo vida, saúde para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. E assim, quando Deus colocar no nosso coração, eu estarei aí gravando mais uma vez uma palavra aos nossos corações. Ainda não tenho muita intimidade aí para ficar lendo e falando com você, interagindo com você, mas aos poucos nós vamos aprendendo e fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos para poder trazer uma palavra que anime o seu coração. Quinta-feira nós temos o nosso culto. Você é convidado a participar conosco online, tá bom? Quinta e domingo. Esperamos que esse mal estabilize, que vá embora de uma vez, e a partir do dia 30 nós estejamos liberados para voltar a congregar novamente em culto presencial. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Tome posse dessa palavra. O mal não vai invadir a sua casa. A morte não vai chegar no seu lar. Tome posse desta palavra. Viva esta palavra. Isso não acontecerá, nem tampouco subsistirá. Não tenha medo. Não entre em pânico. Não desespere. Confie em Deus. Ele está com você. Mesmo que você não sinta, Ele está aí do seu lado agora. Mesmo que você não veja, Ele está direcionando o seu caminho. Fique na paz do Senhor Jesus. E até a próxima, se assim Deus permitir.